Pastor Giovanni Dias, eu quero iniciar já lançando a pergunta para ti, e assim, logo por conseguinte, todos os pastores irão, com certeza, trazer o comentário. Nós estamos vivendo no ano, né, nesse ano, que é um ano decisivo, até porque 2023 para 2030 estará faltando 7 anos. Nós estamos aí com uma agenda global, né, que os senhores do mundo já programou uma agenda, né, de alguns tópicos que eles estão trabalhando em cima disso. E dentro desse assunto eu gostaria de saber do senhor, a família está correndo risco de se acabar em nada? Como que está a situação? Ah, com certeza. É assim, eu costumo dizer que o diabo ele é muito inteligente e sabe como trabalhar, né? E ele sabe que a família a igreja é constituída por família. Então, se ele atingir a família e destruir a família, ele destrói a igreja. Eu tenho pregado muito lá no canal Povo da Fé a respeito da ONU ser o QG, né? O quartel-general que receberá o anticristo para governar as nações, e a gente fala isso com muita propriedade, pautado em cima de eventos, de notícias e dos próprios braços, né, os tentáculos da ONU, que todos eles, né, comandam algum item que rege as nações, seria essa palavra. Por exemplo, o alimento, as finanças, né, as guerras. Cada tentáculo, cada braço da ONU, eles tangem um desses itens que rege as nações, que ditam regras, que ditam ordens. E eu tenho certeza e convicção que ali é o QG, o quartel-general do anticristo. E aí, pastor Claudinei, o senhor falou bem sobre esses 7 anos. Nós estamos há 7 anos, né, contando de 2023 para 2030. Vai faltar 7 anos para chegar a essa data. E por que que esse ano é importante? Esse ano é importante a gente observá-lo e se atentar para 2030, porque tem uma agenda, e essa agenda é a agenda da ONU, a Agenda 2030, e essa agenda ela visa, como foi feita a pergunta, a família ela corre perigo? Com certeza, porque essa agenda, de forma sutil, sabe? Aquela coisa assim, não vamos mostrar logo de cara qual é o nosso objetivo, mas olhando pelas entrelinhas, nós conseguimos observar que o objetivo central ali é a desconstrução da família, pastor Claudinei. Da família tradicional, essa família que o Senhor iniciou essa live falando sobre essa família, que mesmo antes de tudo, essa família foi instituída por Deus, e é essa desconstrução que eles visam buscar com essa agenda. Muito bem, pastor Giovanni, muito bem. Um argumento com uma base muito sólida, né? Obrigado por essa palavra, por essa participação. Pastor Rubens, dentro desse comentário, pegando o gancho que o pastor Giovanni comentou, né, cada pastor que está aqui tem uma especialidade dentro do assunto de família, né? E dentro desse assunto, o pastor Rubens, que o pastor Giovanni trouxe, eu quero deixar até uma pergunta para o senhor. O que está acontecendo com a família nos dias atuais? Toda essa problemática, toda essa confusão, isso seria culpa do governo? Seria culpa, podemos dizer, da própria sociedade que na realidade não busca um interesse original e verdadeiro pela família? Ou seria uma conspiração do mundo espiritual, pastor Rubens? Com certeza, assim, na minha opinião, uma conspiração realmente assim pelo mundo espiritual, mas uma legalidade que cada um dos sacerdotes tem deixado entrar dentro de casa. Então, ou seja, nós percebemos que a pressão é espiritual. Isso com certeza, a pressão ela vem espiritual, ela vai atingir o governo, vai atingir o Estado e vai atingir então as cidades. Porém, nós como cristãos também estamos deixando também de lado e estamos então errando em muito essa questão de educação, princípios, cultura e valores então dentro de cada família. Porque se nós nos posicionarmos, com certeza isso tudo pode mudar, pelo menos na geografia da qual nós estamos, né? Pelo menos na geografia da qual nós estamos. Porque se deixar como está indo as famílias, os filhos e toda as pessoas ser direcionada pelas questões externas que chegam e ninguém então toma nenhuma providência dentro do lar,
isso então acaba tendo um grande problema. E acredito eu que é um assunto muito relevante. Agora, nesse mês agora que passou, eu passei por uma grande investida nessa área, porque eu me posicionei contra algumas questões, e eu fui buscar, então, um conteúdo mais, vamos dizer, nas leis e tudo mais, e conversando com um procurador amigo nosso, que nós conhecemos em Brasília, ele, então, me passou que a posição master é dos pais. Ou seja, nós pais, podemos, então, nos impor, podemos, então, estabelecer a cultura, o valor e o princípio da qual nós, então, entendemos ser certo dentro da nossa casa. E, baseado nisso, as leis e todo o juizado precisam acatar aquilo que nós determinamos dentro da nossa casa. Obrigado, pastor Rubens, pelo esclarecimento. E pegando o gancho aí do que o pastor Rubens falou, pastor Rodrigo, nós fomos criados, né, todos nós que estamos aqui, fomos criados numa geração, né, digamos aí na geração dos anos 80, dos anos 70, 90, essa geração. E dentro dessa nossa criação, os nossos pais nos trouxeram com rédeas curtas, né? O senhor entende que esse afrouxamento, que essa liberalidade, essa liberdade, essa libertinagem com o nome de liberdade, partindo dos pais, levou essa geração que nós estamos vivendo a serem jovens e crianças totalmente obstinados e rebeldes, pastor Rodrigo? Com certeza, pastor Claudinei. E, inclusive, tudo coopera para esse fim, né? Você percebe que hoje, devido ao aumento da tecnologia e os pais trabalhando fora, antigamente você via só o homem trabalhar fora, a mulher ficava cuidando da casa, né? Hoje a mulher também está ficando empoderada, que é uma... Não sei se eu estou errado nessa questão, mas me parece que a mulher também... Ela tem a agenda dela, tem um espaço aí na agenda 2030 de empoderamento, né? E isso contribui muito para a geração que está vindo. E o problema, e a preocupação mais pior ainda é a outra geração que vai estar vindo ainda, porque essa que está vindo já está engajando e nós percebemos que estamos vendo uma Sodoma e Gomorra em pleno século XXI. A preocupação é, se Cristo não voltar até 2030, 2028, 2029, irmão, a geração que ficar aqui é só o sangue do Cordeiro. O evangelho, hoje em dia, está sendo banalizado, infelizmente, pastor Claudinei. E a questão pior ainda é que essa agenda 2030 é um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo quem? O Brasil. A agenda é coordenada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e propõe ações de governos, instituições, empresa e a sociedade em geral para o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. Pastor Ney, é complicada a situação, né? E aí foi eleito aí 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS, né? O de objetivo, o D aí vem de desenvolvimento, né? E o S, sustentável. E eles criaram 17 ODS. E dentre esses, nós temos aqui o 5, ali o 5, não sei se os irmãos conseguem ver aí, que é igualdade de gênero. E o primeiro aí, que é erradicação da pobreza. Eles querem acabar com a fome até 2030. Eu acho, na minha opinião, isso é impossível de acontecer. Por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados aqui, e senão eu vou falar demais e os irmãos também não... vamos trocar um ping-pong, né? Fica à vontade, daqui a pouco a gente passa os dados também. Por que que eu acho que a fome não vai ser acabar com a fome até 2030? Maravilha, pastor Rodrigo. Obrigado pelo comentário. O pastor Giovanni, dentro desses 17 tópicos aí, né, que o senhor iniciou a sua fala, comentando a respeito da ONU, né, que é, podemos dizer assim, a mãe de toda a corrupção, de toda a perversão no tocante a organizar, né? Era para organizar as nações e fazer as nações se unirem, mas pelo contrário, está fazendo tudo ao contrário. Dentro desses 17 tópicos, aonde o senhor entende que é o mais prejudicial à família, pastor Giovanni?
Eu só fiz uma anotação aqui, antes de eu responder a pergunta do senhor. O Uhum. pastor Rodrigo falou muito bem a respeito aí da questão da fome não ser erradicada, não ter essa possibilidade, e eu comungo com o que ele diz, pastor Claudinei, porque para isso acontecer tem que acontecer o que está escrito nas Pedras Guias da Geórgia. Uhum. Né? Basicamente 7 bilhões de pessoas têm que evaporar para o mundo ser um local bom para se viver. Aí sim isso pode acontecer. E nós estamos vendo algumas coisas aí que de fato veio para essa diminuição, para essa redução. A gente não pode falar a palavra incompleta aqui, mas os irmãos estão entendendo. Agora, o que o pastor Claudinei perguntou é de fato importante, né, para os irmãos saberem e frisarem. O objetivo de número 5, eu acredito que é o mais prejudicial, apesar que todos, se a gente olhar ali, de alguma forma, tenta atingir a família. Mas o objetivo de número 5, e eu já vou explicar para os irmãos por quê, tá? Nós que somos de uma geração um pouco mais distante, pastor Claudinei, nós conseguimos perceber claramente quanta coisa mudou em relação ao conteúdo e agenda que é apresentada para as crianças de hoje em dia. Note que o conteúdo que passava na TV aberta e era disponibilizado para crianças até os anos 70 e 80 eram completamente diferentes do que aquilo que nós vemos hoje. Naquela época, pastor Rubinho, os pais conseguiam deixar o seu filho tranquilamente na frente da TV assistindo alguma programação, pois eles sabiam que, na maioria das vezes, essa programação era adequada para uma criança que tinha ali o intuito apenas de entreter, né, e passar um tipo de ensinamento. Mas parece que a partir da década de 90, tudo mudou. Nós conseguimos ver uma mudança radical no tipo de conteúdo que é exibido para as crianças. E a partir daí a TV se tornou uma grande terra sem lei, onde programas e desenhos que têm mensagens subliminares que estão moldando as gerações que crescem hoje. Se a gente olhar para a geração, né, se a gente olhar para homens e mulheres que estão hoje atingindo a sua idade adulta, esses homens e mulheres, eles foram moldados por esses desenhos, filmes e seriados que surgiram a partir da década de 90. E quando olhamos para essa geração, nós vemos pessoas completamente desestruturadas emocionalmente, com valores completamente invertidos e que não enxergam o mundo como verdadeiramente ele é. E parecem viver, sabe, em um conto de fadas o tempo inteiro, buscando a realidade que não existe. Mas não se espante, meus irmãos, achando que isso foi apenas uma coincidência. Tudo isso foi friamente calculado e os resultados estão chegando agora, pastor Claudinei. Tenha em mente que isso não parou na década de 90. Esse tipo de programação foi aumentando com o passar do tempo e hoje consegue ser ainda pior. Hoje eu posso dizer com propriedade que praticamente todos os conteúdos que são exibidos em filmes ou TV aberta têm alguma mensagem subliminar que visa passar alguma mensagem oculta diretamente para a mente das nossas crianças. E toda essa agenda de alienar nossas crianças e destruir a identidade delas não se prende apenas à TV ou a conteúdos mostrados na internet. Nós podemos encontrar isso também em brinquedos, na escola. Hoje essa agenda, pastor Claudinei, ela está englobando tudo aquilo que pode alcançar as nossas crianças visualmente, né, através da audição, né, através de comportamentos. Isso, infelizmente, está acontecendo. E por que eu estou citando as crianças? Porque para desestruturar as famílias, eles vão atingir as nossas crianças. Como eu disse, adultos hoje, que eram crianças na década de 90 e consumiram esse tipo de programação, chegaram adultos agora, na sua fase adulta, com esse sentimento, essa coisa. O seu cognitivo foi reprogramado. Eu falo muito sobre a programação preditiva e tem gente que acha que nós somos teóricos da conspiração. Não somos, gente. Eles usam tudo isso para reprogramar toda a cabeça, a mente, o cognitivo das crianças hoje para serem adultos totalmente transformados amanhã, tendo em mente de que não tem problema se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, não existe brinquedo de menino e de menina, banheiro agora também vai ser um banheiro só para todo mundo. Vamos viver uma verdadeira Sodoma e Gomorra daqui para 2030 se Jesus não voltar logo, porque esse é o objetivo dessa agenda.
tornar o mundo um local totalmente promíscuo, totalmente liberal, cheio de libertinagem. E eu acho que eu falei demais. Perfeito, pastor Giovanni. Comentário muito concreto, muito seguro, e essa é a realidade. Agora, dentro desse comentário que o senhor comentou, pastor Giovanni, é até importante, né, antes de passar para o pastor Rubens, frisar muito bem esse objetivo de número 5, né, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 2 minutinhos para resumir isso daí, pastor Giovanni. Aqui, ó, tá descaradamente, né, visível aqui essa agenda que visa afrontar a família. Por exemplo, alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres. Aqui está falando, pastor Claudinei, no quesito empoderar todas as mulheres, isso parece ser bom, e eu comungo com uma mulher empoderada. Uma mulher que quer trabalhar, que quer ser uma advogada, quer ser uma... Hoje nós tivemos uma mulher que foi presidente do Brasil, né? Sim. Então, assim, é bacana, mas esse empoderamento é no sentido de desconstruir a família ou minguar a família, no sentido de, você não precisa de um homem para você ser quem você tem que ser, você não precisa de um casamento. Na verdade, tudo isso que está escrito aqui visa... Veio a palavra agora na mente, a diminuição de natalidade. Por quê? Homem com homem não reproduz, diminui natalidade. Mulher com mulher não reproduz, diminui natalidade. Uma mulher que ela não tem a necessidade de um casamento, de um homem, de um parceiro, de um cônjuge, também não reproduz, diminuição de natalidade. Aqui nós estamos vendo que essa é a regra que eles estão levando nesse 5º passo. Diminuição de natalidade e desconstrução da família tradicional. Pastor, só para concluir, nós vemos isso hoje nos filmes. Você está vendo que as mulheres estão dominando os filmes. Esse último filme que teve aí do Doutor Estranho, eu até fiz uma análise lá no canal. O Doutor Estranho está completamente, sabe, sem autoridade nenhuma no filme. Sim. As mulheres, elas tomaram conta. Então, assim, não trata de querer mostrar que a mulher é forte, que a mulher é isso, não. Trata-se de realmente empoderar as mulheres a ponto de diminuir os homens. Agora vem a palavra. A masculinidade dos homens deve ser abafada. Sim. Porque assim nós teremos homens mais frágeis e tudo mais, normalizando até essa questão aí, né, que a gente não pode ficar falando muito aqui, mas da bandeira do arco-íris, e as mulheres ali por cima, né, desconstruindo tudo que a Bíblia... Só para termino agora e entrego para o pastor. Eles estão despregando tudo que a Bíblia prega. Nesses 17 objetivos, nós poderíamos fazer uma live só para falar dos 17. É difícil numa live só. Vai ter que ser umas 2, 3 lives para falar de todos. Mas em todos eles nós vamos ver a desconstrução do que está escrito na Bíblia. Seria, pastor Giovanni, seria mais ou menos o que aconteceu agora, que está acontecendo agora aí, que o grupo das feministas, agregado com o grupo da bandeira colorida, entraram com uma ação contra um filme que saiu aí, o Top Gun, né? Dizendo que esse filme é um filme muito machista, que deveria ser mais calmo no tocante ao machismo e ser um filme mais maleável. Esse empoderamento das mulheres e meninas seria mais ou menos isso, o homem deixar de ter esse lado masculino e ficar um pouco mais suave, e as mulheres deixar de ser um tanto quanto fêmea e passar um pouco a ser mais macho. Seria uma mistura mais ou menos assim? Seria isso. E eles causando esse efeito e trazendo essa reprogramação do cognitivo das pessoas de que isso é o certo, daqui, 5, 10 anos, não teremos mais casamentos. E a gente já vê o plano satânico em ação já nesse monte de divórcio que nós temos hoje aí. Hoje a molecadinha tá casando, não vive 6 meses, está descasando. Parece que é um negócio agora que virou febre, esse negócio de casa e descasa, casa e descasa. Porém, pastor Claudinei, com essas agendas em alta, em filmes, porque eles estão usando o quê? Eles estão usando filmes, séries, jornais, capas de revista, tudo isso
para trazer essa reprogramação para a cabeça das pessoas. E aí eu precisaria de um pouco mais de tempo para explicar o que é essa reprogramação, porque às vezes estão reprogramando a cabeça das pessoas e os irmãos que estão do outro lado nunca ouviu falar sobre isso, sabe, sem entender, mas o que é essa reprogramação? E a gente pode depois, no finalzinho da live, dar uma explicada a respeito melhor do que seria essa reprogramação. No próximo giro, quando voltar a palavra contigo, o senhor continua nesse assunto e aí comenta um pouquinho sobre essa reprogramação. Pastor Rubens, gente, antes de falar com o pastor Rubens, deixa o seu like para cima, tá baixo demais, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Like não é vaidade, like é uma ferramenta para que o YouTube venha entender que o conteúdo é bom e venha passar para outras pessoas. Quantas famílias precisando desse conteúdo, quanta gente aí automaticamente necessitado de ouvir essas palavras. Pastor Rubens, dentro desse assunto que nós estamos aqui, vem a pergunta, até mesmo embasada naquilo que o senhor iniciou a fala, né? Relatando que conversou com um procurador lá em Brasília a respeito de família, que o pai de família, né? O chefe de famílias, tanto homem como mulher, precisa mais se impor dentro da questão da disciplina. Aí vem a seguinte pergunta, pastor Rubens. Nós passamos o mês passado, agora que terminou, o mês inteiro, 30 dias, todas as mídias sociais apresentando a bandeira colorida, dizendo que era o mês da bandeira colorida, que as pessoas tinham que colocar de lado o preconceito, isso e aquilo, e tal, nas escolas, em todos os ambientes de ajuntamentos de pessoas, o comentário era que era o mês da bandeira colorida, que era o mês de respeitar, e era o mês do orgulho, aquele convenceiro todo. Como que a igreja deve se comportar dentro dessa situação tóxica e perversa para proteger os nossos filhos, pastor Rubens? Respondendo aí a sua pergunta, pastor, e todo o pessoal que estão aí. Como que a igreja tem que se portar sobre isso e como que as famílias têm que se portar sobre isso? É simples. Nós precisamos amar, nós precisamos respeitar, nós precisamos sim, né, nos posicionar também sobre a palavra e o que a palavra diz para nós sobre essa situação. Porque entre você amar e respeitar e você então concordar e aceitar é uma coisa completamente diferente. Que nós cristãos, e o que mais me preocupa nesse meio, é que o povo cristão estão entrando na jogada do mundo. Eu me lembro, por exemplo, eu me converti há 26 anos atrás, quando nós olhávamos para um cristão, nós queríamos então ser cristão para quê? Para seguir aqueles princípios, para seguir aqueles valores, porque nós tínhamos um entendimento que a casa do cristão era uma casa em paz, a família do cristão era uma família então de bem. Hoje está diferente, hoje os filhos dos cristãos estão olhando para as pessoas de fora e querem ser o que as pessoas de fora são. E aí está o grande perigo e o grande problema para nós, então, administrarmos. Sendo que, se o homem da casa, se a mulher da casa não se posicionar, não ajudar essa situação... Ontem mesmo eu falei sobre isso na mensagem, e eu disse o seguinte, estava falando sobre Raabe e o posicionamento dela, então, diante do propósito dos espias dentro da cidade de Jericó. E ali, então, você percebe uma pessoa que se posicionou, que salvou toda a sua casa. Raabe, então, clamou, salvou ela, salvou seus pais, salvou seus irmãos, salvou toda a sua família. Então, nós só precisamos de quê? Hoje nós estamos aqui, me parece que quase 600 pessoas aqui, 500 e poucas pessoas agora nesse momento. O que nós precisamos, pessoal, de vocês que estão aqui nos acompanhando? De pessoas, entendeu? Que decidam não se curvar, que decidam não fazer aquilo que as pessoas estão fazendo. Porque a Bíblia é clara, nós não podemos nos conformar com esse século. Vai parecer tudo fácil, como o Gil falou aí, né? O pessoal está tudo caminhando para o lado mais fácil, tirando, então, o homem. Eu sou completamente a favor das mulheres, então, trabalharem, de elas irem avançar, de elas, então, romperem, como, né, tem vindo, ok. Mas a palavra do Senhor diz que o homem é o cabeça, né? O homem é o cabeça e assim nós vamos seguir. É dessa maneira que, então, nós entendemos essa situação. E o que fazer diante disso? As famílias precisam se posicionar. Eu tenho dito, pastor Claudinei, pastor Giovanni, todos vocês aqui, pastor Rodrigo, nós só precisamos de uma pessoa dentro de cada casa. Só uma.
né? Quando nós olhamos a história de Noé, só precisou dele para salvar a família. Quando nós olhamos para a história de Raabe, só precisou dela para salvar toda aquela família. Então, nós precisamos só de uma pessoa. Aqui, pessoal que está nos assistindo aí, você pode assumir o compromisso da sua casa? Porque se você assumir o compromisso da sua casa, nós já vamos ter feito um grande êxito já aqui nessa live, nesse tempo que nós estamos aqui. Maravilha, pastor Rubens. Você que está em casa, preste muita atenção nos comentários de cada pastor que está aqui, porque é a fonte, né, para nós vivermos dias formidáveis, dias agradáveis, é a fonte para nós proteger a nossa família. Como o pastor Rubens disse, precisou de Noé para salvar toda aquela família, né? Noé salvou uma geração, Noé salvou a humanidade. Então, partindo desse princípio, pastor Rodrigo, se cada um de nós assumirmos a nossa postura realmente dentro daquilo que Deus nos nomeou e nos convocou, nós podemos fazer uma grande diferença. Agora, uma coisa é certa, pastor Rodrigo, o maligno tem trabalhado na face desta terra, fazendo com que as pessoas venham viver uma vida de distração, venham viver distraído, venham viver como se o amanhã, né, fosse acontecer tudo de uma forma normal e natural, quando na realidade já está sendo tudo armado, tudo programado e tudo montado. O senhor comentou no início da fala do senhor, né, sobre, dentro desse processo aí da Agenda 2030, o senhor falou sobre o tópico, né, o objetivo 1 e o objetivo 5. O objetivo 5, o pastor Giovanni até deu uma ilustrada sobre o objetivo 5, e aí vem a pergunta, o senhor falou do objetivo 1, qual seria a meta do primeiro objetivo dos senhores do mundo dentro da Agenda 2030, que é o objetivo número 1? Pastor Adnei, deixa eu pôr aqui na tela aqui, ó. Temos aqui não só o 1, mas também o 2. Você percebe que eles se complementam. Deixa eu só... vamos lá. Olha aqui, ó. Esse aqui nós temos o número 1 aqui, né? Olha, erradicação da pobreza. E olha o 2. Fome, o quê? 0 e agricultura sustentável. Então, nesses dois tópicos aqui da gente, você percebe que eles querem erradicar a fome. Para isso acontecer, tem que haver, igual o Giovanni colocou aí, não vou falar aqui para não derrubar a live, mas uma certa diminuição, né? Sim. E o que eles fazem? Eles querem empoderar as mulheres. Não sou contra também as mulheres serem independentes, como disse o pastor Rubens, tem realmente que... Mas a intenção deles por trás dessa agenda é fazer com que não haja mais procriação. Você percebe que eles defendem no 5 a questão do gênero, né, neutro. Ou seja, a família eles querem destruir. A gente percebe em todos os itens, se você pegar, você vai ver que eles querem acabar com a família. Inclusive tem aqui uma matéria, a gente percebe aqui embaixo, olha o que diz aqui, ó. A pandemia, né, que houve e o abusivo aumento de preços dos alimentos após o início de quê? Da crise na Ucrânia, bem como a piora da desigualdade global, podem jogar mais de 263 milhões de pessoas na pobreza em extrema em 2022, e é o que está acontecendo. Aí muitos jogam a culpa em quem? No presidente atual, mas isso é um nível global e, paz, irmãos, o nível mais alto está acontecendo aonde? No país mais desenvolvido do mundo. Quem é ele? Estados Unidos da América. Está caindo dia após dia, hein? Então você percebe que a agenda global vem se cobrindo. Então, o arrebatamento, irmãos, está bem ali, ao virar da esquina, como diz o Giovanni nas suas lives. Ao virar da esquina está o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Agora, diante disso que o senhor acabou de comentar, pastor Rodrigo, a gente percebe que o que aconteceu aí nos últimos 2 anos, podemos dizer assim, é algo programado para que esses 2 primeiros tópicos pudessem funcionar. Exatamente. Né? Olha aí. Se não houvesse, se não acontecesse o que aconteceu nesses últimos 2 anos, e todo mundo está entendendo, esses 2 primeiros tópicos, eles nem seria cogitado, né? Então, essa diminuição, né? Essa diminuição humana que aconteceu, já se enquadra nesses 2 primeiros tópicos. Agora, obrigado pelo comentário, viu, pastor Rodrigo? Agora o pastor Giovanni comentou... Pode mudar esse nome aqui, pastor Claudinei, de erradicação da pobreza para erradicação dos pobres. Verdade, verdade. Exatamente. Você que está em casa, mais uma vez eu peço, antes de passar para o pastor Giovanni, gente, não esqueça, você que está chegando, deixa o seu like para cima, isso é uma ferramenta importantíssima para o algoritmo ser rompido e vidas terem acesso a esse conteúdo de extrema importância
até porque é a família que está em perigo, é a família que está correndo o risco de ser extinta. Quando eu digo família, eu estou dizendo a família que foi instituída por Deus, porque existe um modelo de família que está sendo implantado pelo sistema perverso que não tem nada a ver com família. Essa é a grande realidade. E dentro disso, pastor Giovanni, dando continuidade na sua fala, o que seria essa preparação mental, essa programação que eles já há algum tempo vêm trabalhando em cima das pessoas? Pastor, repete a pergunta novamente, por favor. O que seria, no início da fala anterior, o senhor até comentou que as pessoas estão sendo trabalhadas e programadas e preparadas para todo esse processo aí da destruição da família. Como que seria esse trabalhar que eles estão programando, reprogramando a mente das pessoas? Já vou explicar, mas antes só fazer um comentário em cima do que o pastor Rubinho falou, sobre o que o advogado lá em Brasília falou para o senhor, pastor Rubinho? Procurador. O senhor sabia que não vai demorar muito, que isso que o procurador falou para o senhor não vai valer de nada? Não, mas é lei, Gil. No Brasil, mas olha só olha isso aqui, As pessoas hoje, elas não estão olhando muito bem ainda para as leis, né? Em 2020, eles ganharam, então, o selo que eles poderiam, então, que todas as pessoas poderiam, de alguma forma, classificar como homofóbico qualquer pessoa que, então, discriminasse. Ok, Sim. 2020. Mas essa lei ressalva claramente que os pastores, padres e pais, sacerdotes de casa, podem impor e expor toda a sua cultura e credos religiosos dentro do ambiente da qual eles fazem parte. Sim, Na entendi. própria lei, tem uma ressalva na lei dizendo que nós podemos, sim, criar essa cultura, porque nós estamos falando de cultura, né? É uma cultura Então, que nós precisamos, então, estabelecer. Só dar abrir um aspa aí. Hoje, antes de você comentar, abrir um aspa, na questão que o pastor Rubinho falou aí, é realmente dentro do local, porque, por exemplo, o YouTube. Olha o YouTube, nós temos um canal no YouTube. Fui falar sobre comunismo, ela tava lá o padre, a mãe lá, alguma coisa, né? Vamos falar outra coisa aqui. E o pastor. Aí fala pregar contra o comunismo. Eu estou dentro da Constituição, artigo 4, inciso 5, onde eu tenho liberdade de expressão, e aí eu estou sendo investigado pelo Ministério Público. E isso não vai muito longe. Inclusive, teve uma igreja, acho que foi até católica, que entrou o pessoal lá e começou a zombar da religião dentro de um culto, né, praticamente lá. Não sei como é que funciona lá, acho que é missa, né? E parou a missa por causa, eles entrou e começou a maltratar o pessoal ali da igreja. Então você percebe, pastor Rubinho, que a nossa Constituição aqui do Brasil, irmãos, está sendo rasgada. Eles fazem leis, mas aquilo que é errado está virando certo, e o que é certo está virando errado, e o que é errado está tentando fazer leis para coibir o que é certo. E só que nós, como igreja, irmãos, temos pouco apoio. As igrejas estão se esfriando porque é muita letra e pouca pouca renúncia, buscando mais o homem do que o próprio Deus. Essa é a verdade que está acontecendo. Eu acredito que várias pessoas aqui que o pastor Claudilei tem aqui nos acompanhando são pastores de igreja e tudo mais. Qual que é a orientação para você? Preste atenção no que eu vou te falar. Qualquer pessoa, a igreja não é um estabelecimento público. Primeiro passo que todo mundo tem que entender. É uma instituição privada, onde tem um grupo de pessoas que responde por ela, baseado em estatutos e leis. Então, qualquer pessoa que entrar em uma igreja, seja ela... E isso não engloba só apenas a igreja evangélica, mas engloba essa, pastor Rodrigo, a igreja católica ou um centro espírita, qualquer lugar que alguém entrar e quebrar qualquer tipo de protocolo, o primeiro passo é fazer uma filmagem ou uma foto bem feita, pegar algumas testemunhas e chamar a polícia. A pessoa ela vai sair algemada do ambiente, porque isso muitos pastores não estão se posicionando, talvez não tenham essa referência e precisam então se posicionar sobre isso. Porque veja se o pessoal vai em qualquer outro lugar e começa então a fazer graça lá, mas dentro da igreja evangélica ou católica, eles querem fazer. Então assim, nós, né, no ministério da qual eu presido, os nossos obreiros têm todas as orientações
para qualquer pessoa, não situações assim que nós estamos citando aqui, mas qualquer um que chegar lá e de repente quiser atrapalhar o culto, filmagem, chama a polícia, ninguém põe a mão em ninguém, chama a polícia, essa pessoa vai sair de lá algemada, porque eles não podem, sabe, ele não pode quebrar, porque o temor acabou. Sim. As pessoas não têm mais temor. Quando nós vimos, então, a pessoa entrar dentro de um lugar lá e matar a mãe de um cantor aí, entendeu? A paulada, você já tira já a base, acabou, não tem mais essa questão de temor já nos ambientes. Então, só que nós precisamos agir pela lei. Então, a lei nos ampara, do jeito que ampara os outros, ampara a nossa vida também. Mas muitos não sabem. E uma coisa... Pode falar, pastor. Dentro uma desse coisa... amparo que o pastor Rubens está falando, que o pastor Rodrigo comentou, eu quero deixar aqui um comentário, né? Que a realidade é uma só, a gente não pode negar, né? A verdade tem que ser dita. Nós sabemos que a Constituição Federal está sendo rasgada, né? Está sendo rasgada pelos guardiões que deveriam preservar, eles são os que estão encabeçando toda essa desconsideração, ao ponto que nós temos o direito, como o pastor Rubens disse, o direito de coordenar a nossa família, de coordenar dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Os pais têm autoridade e autonomia sobre os filhos, mas isso até certo ponto. Por quê? Porque veio uma ordenança diretamente da escola, chegou em casa, aqui na minha casa, para os meus filhos, uma ordem dizendo, se os teus filhos não levar a Jussara, nós vamos, infelizmente, proibir eles de entrar na escola, nós vamos simplesmente entrar com ação diante do Conselho Tutelar porque o seu filho não levou a Jussara. Quer dizer, os pais não têm autoridade. Isso aí é uma imposição, né? Uma imposição do Estado dentro da família. Porque o pai, eu como pai, minha esposa como mãe, nós temos o direito de decidir se os nossos filhos que estão sob a nossa tutela recebem ou não a Jussara. Mas isso não é o que está acontecendo diante da maioria dos pais em todo o Brasil. Por quê? Porque já vem a ordem de lá de cima, das escolas e algo semelhante, dizendo, se não receber, o filho não pode entrar. E algo semelhante, isso e aquilo. Aonde está, pastor Rubens, essa autoridade que foi constituída perante a família? Pastor, na realidade, isso daí, essa escola está mal orientada, entendeu? Uhum. E cabe ação judicial contra eles. Uhum. Nós, pais, podemos sim nos impor contra qualquer situação que leve contrário aos princípios da família comum dentro, então, da Constituição brasileira. Uhum. Só que a maioria das pessoas não sabem disso. E por isso que eu até falei para o Gil que eu não queria falar muito sobre esses assuntos, porque eu fui metralhado aqui na nossa cidade agora, esses dias atrás. Fui metralhado, entendeu? Mas eu percebo que Deus está me chamando para esse momento, onde, quando aconteceu isso, pastor, eu busquei, então, a ajuda desse procurador. Esse procurador me passou dezenas de matérias, de aulas, de curso, que possa, então, a gente fazer. É, assim, algo absurdo que as pessoas estão fazendo, estão querendo socar na nossa vida de goela abaixo, o que é para nós, então, engolirmos. Só que nós, cristãos, não sabemos os nossos direitos e, de repente, ficamos quietos. Vamos pensar hoje, quantos pastores que poderia chegar uma pessoa lá e bagunçar um culto dele e ele ia ficar quieto, falar, não posso mexer em ninguém. Manda bagunçar lá na nossa igreja para você ver só se o camarada não vai sair preso de lá, ele vai sair algemado, entendeu? Nós estamos lá, nós temos duas opções. Eu falei já para o pessoal, já que na igreja lá tem duas opções para o pessoal. Primeira opção, quem entrar lá endemoniado vai manifestar esse demônio, nós vamos expulsar e a pessoa vai voltar à ordem original. Essa é a primeira opção. Amém. Se ela não deixar o diabo sair do couro dela, a delegacia vai dar conta dela. Acabou. Entendeu? Mas assim, nós precisamos nos posicionar, porque senão isso daí vai virar uma barbaridade. Pastor Claudinei, depois eu posso partilhar com o senhor, com os pastores aí, todo esse material que eu tenho, que é bom a gente ler, é bom a gente estudar e é bom a gente trazer a informação para o pessoal sobre isso. Porque o que nós estamos falando não é de uma ideia minha ou de uma ideia de qualquer outra pessoa. Nós estamos falando de uma ideia, de uma Constituição que foi um procurador da República que está, então, replicando essa situação, entende? Nós temos uma gama de informação de abuso, de distorção, de tantas outras coisas mais que nós, como cristãos, precisamos saber e nos impor diante dessa situação.
Perfeito, pastor Beleza? Rubens. Perfeito. Pastor Giovanni, vamos continuar, vamos dar continuidade aí. Preparado, munido de material? Só que eu tenho aqui algumas matérias, inclusive esse senhor aqui, ó, vou colocar para vocês verem. Ele lutou na justiça, esse senhor aqui, tá vendo essa criança? Tem 7 anos de idade, tinha na época, né, 2 anos atrás. Ele entrou na justiça para o filho não ser transformado em uma menina. Uhum. Porque a mãe já estava preparando os medicamentos para tornar o menino estéril e dar a ele hormônios que fariam dele uma menina. Né? Não fariam dele uma menina, mas ele teria o corpo ali, a aparência de uma menina. E o pai perdeu essa luta na justiça nos Estados Unidos. Ele perdeu e ainda foi condenado, que foi uma condenação, a se direcionar ao filho como filha. E ainda participar a cada 15 dias de aulas sobre transgenerismo. Participar de aulas sobre crianças transgêneros. Então, a gente percebe que o mundo vai virar uma Sodoma e Gomorra. E dentro dessa fala do senhor, percebe-se o quê? Que esse pai, como o chefe da prole, o chefe de família, não teve autoridade nenhuma, pastor Giovanni. E a gente não precisa ir muito longe, ó. Tá vendo? Esse aqui também, ele foi preso, esse mesmo pai, né, que lutava para o filho não passar por procedimentos hormonais para se transformar em uma menina, ele foi preso porque ele não aceitou a decisão do tribunal e deve ter falado muito, né? Se imposto quanto a isso e infelizmente acabou sendo preso. Aí temos aqui também, ó, outro caso, que o pai chamou o filho de... preso após chamar filho transgênero de ela. Perdão, esse aqui é um caso seguinte. Esse aqui, o filho era menina e virou menino, entendeu? Sim. Só que ele não aceitou a mudança e continuou chamando a menina, que é o sexo original, de menina. E ele foi preso por não aceitar a transformação e não de se direcionar à filha como filho, entendeu? Então são várias matérias que tem aqui, ó. Tem várias matérias. Pai é condenado a 6 meses por rejeitar gênero e chamar filha biológica de filha, entendeu? Ele tinha que ter chamado ela de menino, de filho, mas ele continuava chamando ela de filha e foi preso. Então, esse mundo vai virar uma Sodoma e Gomorra. A desconstrução da família está em alta, está acontecendo. E como o pastor Rubinho falou, né? A gente tem que se posicionar, nós não podemos ficar calados. Essa é uma grande realidade. Isso é muito triste até passar isso aqui. Se a gente for ver como que foi o início, né? Como que surgiu essa coisa de transgênero, nós vamos ficar aqui perplexo, pastor Claudinei. Inclusive, se o senhor quiser, eu coloco aqui. Eu tenho um vídeo aqui, eu posso colocar. Sim. Ô, Geu, assim, eu falo Geu porque é irmão, então eu faço Giovanni, mas Giovanni é intimidade, né? O que acontece? O pastor Rubens acabou de falar aí, né, que o pai de família, um pastor, ou o padre, que seja, qualquer, tem o direito de colocar todas as suas ideologias dentro da casa. Mas se percebe que há uma elite por trás trabalhando forte, porque todos os países, só, se não me engano, se a gente falar na memória, 8 só no mundo que são que defendem a família, que são a favor da família. E aí agora o Giovanni acabou de colocar aí 4 matérias dizendo que o pai perdeu na justiça e agora vai ser obrigado a chamar o filho de filha e vê-lo sendo transformado, né, assim, mudado lá o corpo dele com hormônios de mulheres. E aí você percebe, né, que o Brasil, irmão, tá assim, esse ano aqui é um ano de decisão. Aí como o pastor Rubens colocou aí, ó, você que tá aqui agora, você é da sua casa o sacerdote, você que vai ali e impõe, porque, gente,
existem cristãos que ainda estão apoiando o lado esquerdo, que não defende a família, que é a favor de tirar a criança do ventre, do tempo. Então, você vê que as coisas estão caminhando, irmãos, para um desfecho muito triste. A igreja vai passar por uma perseguição ainda antes do arrebatamento. Isso é claro, está lá em Mateus 24, fala que a igreja será perseguida. Agora, nós que estamos aqui, temos o poder de adiantar essa perseguição, colocando pessoas que aderem a essa ideologia aí da Agenda 2030. Agora, pastor Rodrigo, aproveitando a tua fala e dando para o pastor Giovanni concluir o raciocínio, o senhor entende, pastor Giovanni, que essa Agenda 2030, ela vai iniciar em 2023 ou ela já começou a ser manipulada diante das pessoas? Não, essa agenda está sendo imposta desde 2014, 2015, se não me falha a memória. Mas ela está sendo acelerada agora. Eu não sei o motivo, porquê, mas ela está sendo acelerada agora. De 2018 para cá, ela começou a ganhar força. De 2020 para cá, ela está aceleradíssima. Eles estão criando leis para normalizar tudo aquilo que é contra aquilo que nós acreditamos, que nós cremos, que temos como regra de fé. Agora, pastor Então, pastor, Giovanni, ela já está acontecendo já há algum tempo. Pastor Giovanni, diante da nossa Constituição, né, que foi a última, que foi revisada em 1988, presidido por Ulisses Guimarães, que foi a última revisão, com a nova ordem mundial, a Constituição do Brasil, o senhor entende que continuará tendo valor, ou isso aí valerá apenas mais como um livro para preencher prateleira? Ah, pastor, sabe, eu temo até em mudança de leis e da própria Constituição. Uhum. E a gente pode esperar o quê? A gente só pode esperar a volta de Jesus, porque, de fato, eu não sei se tem muito que a gente possa fazer a não ser nos posicionar. E se tiver que sermos presos pelo nosso posicionamento, olha, eu vou falar a verdade para os irmãos que me acompanham no meu canal sabem que eu não piso em ovos, pastor Claudinei. Graças a Deus não chegou nada até agora, né? Mas se chegar também, eu vou enfrentar de peito, porque eu sinto que para isso que eu fui chamado. E se de repente eu não me posicionar ou não ir para cima, eu não vou dormir tranquilo. É como se fosse uma missão que você tem que cumprir ela. Entende? Então é mais ou menos isso. Entendo. Dentro dessa fala do pastor Giovanni, pastor Rubens, o senhor comentou que há 26 anos está no Evangelho, né? Nós estamos aí quase no mesmo tempo, eu estou há 25, né? Que legal. E dentro dessa questão de Evangelho, o senhor consegue entender que nesses últimos dias há possibilidade da igreja, quando eu digo igreja, eu não digo templo, né? Mas eu digo as pessoas, há possibilidade da igreja voltar aqueles princípios que nós vivemos, né, que nós tivemos a oportunidade de viver, do sentar de mesa para todo mundo fazer o culto dentro de casa, de ler a Bíblia em família, do filho mais novo encabeçar a oração. Hoje no culto de casa quem vai pregar vai ser a filhinha. Olha, amanhã no culto em casa quem vai cantar é o pai. Você tem condições da igreja voltar a viver isso, pastor Rubens? Tem porque a Bíblia fala que nos últimos tempos a profecia de Joel iria se cumprir. E eu creio nisso, né? E eu creio nessa palavra. E como nós falamos, vamos aqui por partes aqui em cada uma dessas situações. Quando o pastor Giovanni mostrou esses pontos aí que nós vamos observar, quando esse pai perdeu então essa guarda do filho para essa questão, foi porque tem um descontrole lá atrás. O descontrole dele não foi ali. O descontrole foi ter perdido o casamento lá atrás. Porque quando ele perde o casamento, ele tem, então, uma dualidade aqui nas decisões do filho. Entre a posição dele e a posição da mulher, claro que o errado é o que vai ficar, então, prevalecer diante da lei. O segundo, pelo fato do pai não conseguir convencer ou estabelecer o princípio do amor e da palavra dentro do coração desse filho, porque se o pai foi executado, foi porque o filho, então, deu aval para que a justiça agisse contra a palavra contrária sobre o pai. Então, você percebe que tudo isso nós estamos vivendo é a base cristã. E eu creio sim, pastor Claudinei, pastor Giovanni, pastor Rodrigo,
eu até dei uma fala esses dias na igreja que nós precisamos voltar para a igreja raiz, né? Aquela igreja, sabe, que as pessoas davam glória a Deus de verdade. Aquela igreja que as pessoas, então, tinham o princípio de buscar a Deus. Aquela igreja que nós, então, colocávamos nossos filhos dentro de casa. E como você está falando agora, a roda da mesa, criar esse projeto, criar esse sacerdócio do lar, porque é a única maneira de nós contermos esse problema. Vamos agora parar e retomar aí essas falas anteriores. Se esse pai não tivesse perdido a família dele lá atrás, que, olha um dado, eu até peguei aqui, que eu ministrei esses dias atrás num encontro de casais, 80.537 divórcios no Brasil em 2021. 80.573 divórcios. Estamos falando de uma cidade de médio porte, né, divorciado. Então, se esse pai não tivesse perdido, então, o casamento lá atrás, ele não estaria nessa bucha agora na frente, certo? Se esse pai tivesse levado o filho no princípio, na palavra, o que eu disse ontem para as pessoas, eu disse para eles o seguinte, como nós precisamos, 2 minutos, pastor Claudinei, só para mim tentar fechar esse raciocínio. Eu tenho 4 filhos, o Gil conhece minha família toda aqui, tenho o Rafa, 28 anos, tenho a Débora de 18, tenho o Isaac de 9 e temos o Lucas de 7 anos, o nosso raspinha do tacho. 29 anos casado, agora dia 5 de dezembro de 2022. O Rafa cresceu na casa do Senhor, cresceu no Evangelho. 3 aninhos ele foi para o Evangelho, 2 aninhos ele foi para o Evangelho, cresceu. Só que quando ele tinha 17 anos, ele deu uma desviada no processo dele. E eu um dia, eu estava muito mal com isso, porque eu vendo meu filho então indo para o lado que não devia ir, eu falei com um pastor amigo, um pastor muito experiente nessa linha de jovens, e ele falou assim para mim, pastor, você precisa amar o seu filho. Você precisa trazer o seu filho perto de você, mas você precisa confrontar o seu filho. Então pegue essa, ó, amar, trazer para perto e confrontar. E isso eu fiz com o Rafa. Eu trouxe ele para perto, mostrei o meu amor para com ele, para aquela situação. Filho, o pai te ama, só que o pai não aceita você dessa forma. Eu tenho uma frase que nós falamos que nós não geramos filhos para povoar o inferno. Eu não aceito nenhum da minha descendência se perder, porque eu não gerei filhos para povoar o inferno. Gerei filhos para serem sacerdotes do Senhor, como é a família aí do Giovanni, é a família deles toda aí, que nós fizemos o cast, é lindo, maravilhoso, do pastor João Russo. Então veja, o que os pais precisam fazer hoje dentro de casa? Gerar isso. Você está passando com algum problema com os seus filhos? Alguma situação está fugindo do controle do princípio cristão? Ame, traga para perto, mas confronte. Porque se eu tivesse deixado o Rafa confortavelmente, ele não teria voltado para Jesus. Ele não teria. Hoje, ele lidera os jovens, ele pastoreia uma igreja fora da cidade. Então, assim, um menino de 28 anos já é casado, tem filho, tem tudo. Então, assim, Deus está fazendo o quê? Uma obra, mas nós colocamos ele, nós ajustamos ele, nós mostramos para ele o caminho que tinha que fazer. E eu vejo, pastores, que o que está faltando isso é esse equilíbrio, sabe? Ou você pega um pai que bate no filho ali, ou não aceita, ou humilha, ou judia e joga ele mais fora ainda, ou você vê, então, os pais que deixam a coisa correr frouxa. Não tem esse equilíbrio, não sabe ter esse meio termo entre daquilo que tem que puxar para perto, mas também que tem que cobrar. Não sei se eu estou conseguindo explicar bem para vocês aqui. Então, assim, sabe, a minha palavra como pai, não como pastor, para todos vocês, que eu tenho certeza nessas pessoas que nós estamos aqui agora ao vivo, quase 700 pessoas ao vivo, eu tenho certeza que você deve ter algum problema nessa linha. Seu filho, sua filha, talvez o seu marido ou a sua esposa. Ame, traga para perto, mostra então que você está aí para poder ajudar, mas confronte. Não a pessoa, mas o pecado que está na vida da pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as potestades e os principados. Essa é a minha posição, pastor Claudinei. E eu creio sim que vai voltar esse tempo, creio sim que as pessoas que se posicionarem vão ter, como o Salmo 128 diz, a família em volta da sua mesa, e vão então desfrutar desse banquete. Mas nós precisamos de uma pessoa, precisamos de uma Esther, precisamos então de uma Débora, precisamos então, né, de um Noé, precisamos então, né, de uma Raabe, alguém que se levanta
para poder então salvar a família que realmente está indo de banguela abaixo. Perfeito, pastor Rubens. Obrigado pelo comentário. Você que está em casa nos acompanhando, com certeza compreendeu. E se não deixou, já aproveita aí para fazer o seu compartilhamento e deixar o seu like. Pastor Rodrigo, dentro desse comentário que o pastor Rubens fez, o comentário anterior do pastor Giovanni, vem a seguinte pergunta. Como eu falei, que eu perguntei para o pastor Rubens, eu tenho certeza que o senhor já participou, pastor Giovanni, todos vocês que são de uma família sacerdotal, já participou dos cultos familiares, aquele que a gente chamava de o cultinho em casa, né? Que os filhos participam, que a esposa participa, que todo mundo participa, e isso faz parte do grande avivamento. O que fazer para a igreja voltar a ter isso daí? Eu perguntei para o pastor Rubens se há possibilidade, ele disse que há. Aí eu lanço para o senhor a pergunta, e agora, se há possibilidade, o que fazer para isso voltar? Porque representa aos olhos de tudo e todos que isso está tão distante, está tão longe de voltar a acontecer devido ao comportamento, né, da igreja na face da terra. O que fazer para voltar tudo isso? Olha, pastor Cornei, agora tem duas vertentes aí. A primeira vertente é uma profecia, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Essa é uma profecia que assim que acontece, que está para acontecer, vai acontecer daqui a pouco o arrebatamento. Deus vai mandar esse derramado espírito sobre toda a carne. A igreja do Senhor vai ser avivada. A segunda teoria é que, igual o pastor colocou no início da live, a pessoa que ela é líder de casa, o pai de família, a mãe, tem que instruir os filhos dentro de casa, o culto doméstico, e a igreja ter esse departamento de ensino. Porque você pode ver, a igreja ela enche porque é dia de campanha. É campanha, chave do carro, chave do automóvel, é benção daqui, benção de lá, mas o culto de ensino, isso é geral, viu, irmãos? Vai 1% da igreja, quando vai, não sei se a igreja do Rubinho é assim, mas vai 1% da igreja aprender a palavra. E aí o que acontece? Cria uma igreja, igual diz o bispo, né? A igreja danoninho. Só fica no miojo, no danoninho, e aí a igreja não recebe o verdadeiro avivamento que vem através da palavra. Quando você tem a palavra e você põe ela em prática, Deus derrama então do teu Espírito Santo. Bem simples assim, bem resumido. Maravilha, pastor Rodrigo. O pastor Giovanni, nós já estamos caminhando para os instantes finais, né? Já vamos fazer uma oração. Você que está em casa, fique atento aí. Pastor Giovanni, o pastor Rubens comentou, né, a respeito de amar, né, trazer para perto, amar e automaticamente confrontar. Eu quando estive aí em Guariba com o senhor, eu vi, né, acontecer um episódio, o senhor tem duas crianças, né, e em especial o Lorenzo, que é o mais velho. Eu lembro que, estando aí, ele colocou em um desenho, né, e o senhor, na hora, tomou o controle e disse, você não vai assistir, né, deu ainda umas palmadas nas nádegas dele, disse, vai para o quarto e tal. E automaticamente, depois, quando ele voltou, o senhor já tratou ele diferente, o amor, e já estava brincando com ele, e automaticamente, o processo de um pai. Seria isso que falta em muitos lares para que o pai ou a mãe venha a ter o controle? Esse controle que eu digo de automaticamente trazer para perto, amar, mas dentro desse amor confrontar, repreendendo. Seria isso que está faltando, pastor Giovanni? Sim, com certeza. Primeiro, você avisa, né? Fala, não quero você assistindo isso aqui. Aí a segunda vez, poxa, você está assistindo, eu falei para você não assistir. Aí depois, na terceira, entra esse processo que o senhor acabou comentando aí. Eu acho que falta muito isso. O que está acontecendo hoje? Os desenhos, filmes, séries, toda a programação digital, na TV, no celular, no computador, sabe? Tudo está recheado com essa... Não existe nada hoje, sem exceção, que não tenha algo a ser passado principalmente para os nossos filhos. E aí a mãe, o pai vai trabalhar, a mãe só tem paz quando a criança está com isso aqui na mão. Ela só consegue fazer os serviços, os afazeres de casa, quando quando a criança está com o celular na mão. E aí ela acha que essa paz é boa para ela. Então ela deixa o filho lá, às vezes o filho está lá no cantinho no quarto, no cantinho na sala, consumindo todas essas coisas, aí quando cresce, vem aquela famosa frase, aonde foi que eu errei? Aí os pais erraram quando entregaram os filhos na mão do diabo. Quando nós entregamos os nossos filhos na mão do diabo? Quando nós deixamos
celular, televisão, controle da televisão na mão dos nossos filhos. Nós estamos colocando o nosso filho na mão do diabo, porque aí ele vai aproveitar, o inferno aproveita essa deixa e começa a metralhar ele de conteúdos que vão fazer dessa criança uma criança completamente diferente daquilo que você pai e você mãe aprendeu e cresceu como regra de fé. É assustador, porque hoje não tem uma criança sequer que não tenha o desejo de mexer no celular. E não pode? Pode, mas desde que haja um acompanhamento, desde que haja disciplina, tem que ter tempo. Já imaginou? Pais, existe, e talvez você que está me assistindo agora seja um pai ou uma mãe assim, que o filho acorda e anoitece ele com um aparelho na mão, ele com o dispositivo na mão. Não há um relacionamento mais dentro da casa, não tem mais um diálogo, não tem mais aquele abraço, aquele afeto. Hoje, na minha casa é assim, filho, você pode mexer, mas é tanto tempo. Daqui a pouco o papai pega, aí a gente vai sair, a gente vai no parquinho, a gente vai para a igreja, a gente vai... Porque é necessário ter esse acompanhamento. Se não tiver esse acompanhamento, pastores que estão comigo aqui, irmãos que estão comigo, nós estamos colocando os nossos filhos na mão do diabo. E como eu ia falar, acabou passando, a questão da programação preditiva. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, para mim encerrar minha fala. Eu acho que já estamos caminhando para o final, né, pastor Claudinei também? Já estamos indo em direção ao último giro, né? O último giro de considerações. Você chega em casa depois de um dia cansado do serviço, senta no sofá e está assistindo o jornal. No meio do jornal, você está prestando atenção no jornal, no que está sendo passado ali, mas aí, de repente, o jornalista ali, o apresentador, chama um comercial. Aí vem um comercial de um refrigerante de abacaxi. Você não está nem prestando atenção no comercial. Aí você já está conversando com alguém que está ali na sala, mas o teu cérebro, o que ele capta é o que vem nos olhos. Não é necessariamente aquilo que você está focando, pastor. Olha só que mistério. Não é exatamente aquilo que você está focando que está sendo captado pelo seu cognitivo. Então aquele comercial está passando ali, daquele refrigerante de maçã e tudo, de abacaxi e tudo mais. E aí, beleza, acabou o jornal, né? Você jantou, foi dormir, foi para a igreja, voltou, foi dormir. No outro dia, na hora do almoço, a esposa fala: amor, vai lá no barzinho da esquina comprar um refrigerante. Você vai. Quando você chega lá para comprar o refrigerante, que você olha lá ali para a vitrine, né? Tem lá um refrigerante de abacaxi. Você nunca foi chegado, nunca comprou. Aí você fala: eu vou comprar esse refrigerante de abacaxi aqui. Eu vou levar esse aqui, eu quero de abacaxi. Por quê? Porque você acha que é você que está escolhendo. Você acha que é você que escolheu levar aquele refrigerante, mas na verdade você foi reprogramado um dia antes naquele sofá a comprar aquele refrigerante. Esse teste é feito, irmãos, na faculdade de psicologia. Existe em uma determinada matéria que a professora ou professor, ele faz essa reprogramação sem que os alunos percebam. E no dia seguinte, todo mundo chega na aula com aquele objeto, comprou aquele objeto. E aí a professora fala: eu programei vocês para comprar, para escolher esse objeto. Então, é o que acontece hoje. As nossas crianças, jovens e adolescentes estão sendo reprogramados. Eles estão vendo todos os dias um homem beijando outro homem na TV ou num comercial que passa, principalmente nesse mês. O mês de junho é um mês que, se possível for, você tem que tirar o celular da mão do teu filho. Porque a cada comercial, a cada intervalo do joguinho que ele está jogando, ou do filme que ele está assistindo no YouTube, aqui no nosso próprio canal, se você já viu, comenta aqui na linha do tempo. Comercial da maçonaria, comercial da Doritos, comercial da bandeira do arco-íris. Nós estamos aqui falando contra, estamos aqui pregando a palavra de Deus, mas nos intervalos eles passam isso por aqui. Sim, sim. E aí o filho está ali assistindo o desenho, vai passar o comercial do orgulho.
E ele vai ver o rapaz beijando outro rapaz, a mulher beijando outra mulher, abraçados, como se fosse uma família. E quando eles chegarem nas escolas, que as escolas vão pregar isso, vão dizer que é normal, eles vão dizer, não, é normal mesmo, porque eu vi no celular, eu vi na televisão, eu vi no comercial. Isso é entregar o filho na mão do diabo. É deixar ele sendo reprogramado por toda essa carga, sabe, esse conteúdo. E enquanto você está lavando a louça, está tendo o seu momento de paz hoje. Mas e agora, quando ele crescer? Será que você vai ter paz? Aí vem a famosa pergunta, aonde foi que eu errei? Legal, legal, pastor Giovanni. Parabéns pelo conteúdo e pelo comentário, viu? Nós vamos caminhando para os instantes finais, vou fazer o último giro de consideração de todos os pastores que dedicaram aí o seu bem maior aqui nessa live, né? Bem maior que nós sabemos que é o tempo, né? O bem maior que nós temos aqui na Terra é o tempo. Uma vez que foi tirado, acabou a nossa vida, né? Pastor Rubens, dentro da fala final do senhor nesta live, qual o conselho que o senhor deixa, né, para todos os chefes de família? Quando eu digo chefe de família, eu digo marido e mulher, pai e mãe. Qual o conselho pastoral que o senhor deixa para todos os chefes de família? 2 minutinhos para o senhor. Bom, o primeiro passo aí que eu acredito que vocês devem fazer você que tem filho até 12, 13 anos de idade, até 14 anos de idade, você tem que ter conversas muito abertas com eles. Falar de forma muito certa, séria, o que é e o que não é. Porque o problema dos pais é que eles acabam achando que o filho não precisa saber, e como o pastor Giovanni falou, a informação está chegando para eles e está criando, então, na mente deles algo que depois nós não conseguimos desconstruir. Então, nós precisamos levar isso na base, perceber. Segundo passo, orar ao Senhor diante da família, para que Ele possa abrir a nossa visão, para ver quais os demônios que estão agindo, tentando nos tirar do propósito, e entrar contra-atacando esses demônios, entrar, então, firme com jejum, com oração, diante desse fato. E, para completar aí essa situação, estabelecer o sacerdócio no lar, que é, então, você chamar a sua família, né? Colocar eles, então, à beira da mesa, dar a palavra, mostrar o princípio, mostrar os valores, mostrar as situações, porque proibir de fazer alguma coisa, ninguém vai conseguir mais. Crianças aí de 7, 8, 9 anos para frente, se você tentar proibir, fica até ao inverso a situação. Aí que eles vão querer fazer. Eles precisam ser convencidos e ensinados a não fazerem aquilo que está errado. E colocar nossa família nas mãos do Senhor, né? Porque a bênção e a proteção está nas mãos do Senhor para a nossa família e para a nossa vida, né? Essa é a minha direção aí que eu tenho para eles aí. Tá certo, pastor Rubens, muito obrigado. Todos que estão nos acompanhando, na descrição aqui desse vídeo, está ali o link do canal do pastor Rubens para você entrar, tá? Se inscrever, ative o sininho, siga. Eu recomendo o canal do pastor Rubens para você, que é uma bênção de Deus, viu? Estudos fantásticos e maravilhosos. Depois, findando essa live, já entra lá, se inscreva, não somente no canal do pastor Rubens, mas também está aqui o canal de todos os nossos pastores, pastor Giovanni, pastor Rodrigo, o meu canal secundário, o canal do meu filho, todos os canais estão aqui na descrição. Pastor Rodrigo, qual o conselho que o senhor deixa? Eu pedi para o pastor Rubens um conselho familiar. Qual o conselho que o senhor deixa para os filhos? Porque todos que estão nos assistindo são filhos também, né? Qual o conselho para os filhos? Até tem jovens nos acompanhando nesse momento. O que o senhor diz para esses jovens que estão nos acompanhando? Inclusive, teve uma grande festividade de jovens aí, na qual o senhor estava encabeçando juntamente com a esposa. Então, qual o conselho que o senhor deixa para a juventude que estão nos acompanhando? Simplesmente aquele versículo que tem na palavra de Deus, não vou me recordar onde está agora. Tanto nós como filhos de Deus e você como filho do pai físico, da mãe física, obedecer. Porque a obediência, a Bíblia diz assim, ó, aquele que obedece o pai e a mãe, os seus dias se prolongam sobre a face da terra. Esse é o prêmio para quem obedece o pai e a mãe. Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal para o seu filho. Você que é jovem, você que tem o seu pai, que tem a sua mãe, obedeça. Pense 2 vezes antes de desobedecer o pai e a mãe. Por isso que você vê muitos jovens perdendo a vida novos, porque desobedeceu ao maior mandamento, né? Existe 2, que é amar a Deus como a ti mesmo e ao teu próximo como a si mesmo, mas o pai e a mãe, irmão,
Quando você obedece, os seus dias são prolongados sobre a face da terra. Obrigado, pastor Rodrigo. O canal do pastor Rodrigo está aqui embaixo, hein? O canal Povo de Deus, que está crescendo Vai lá, aí dia irmãos. após dia. Deus abençoe, obrigado. Pastor Rodrigo sempre tem nos convidado também para estar lá no canal dele, uma bênção de Deus. Se inscreva lá também. Pastor Giovanni, pastor Rubens aconselhou a família, pastor Giovanni aconselhou os cabeças da família, pastor Rodrigo aconselhou os filhos. O que o senhor diz? Qual o conselho que o senhor deixa para a igreja que não tem CNPJ, que não tem placa, que não tem cor e que não tem um líder humano, mas que é uma igreja que está caminhando na face da terra, que é todos nós que estamos aqui, independente de país, de cidade, todo mundo que está aqui forma uma igreja no qual Cristo é o cabeça. Qual o conselho que o senhor deixa para a igreja? Pastor Claudinei, muita oração, principalmente nesse tempo, né? Jejum, consagração, separação do mundo. O pastor Claudinei vai ter o jejum dia 11, nós teremos o jejum do dia 6 ao dia 9, o pastor Claudinei do dia 11 ao dia 13, no canal dele. O pastor Rodrigo está em campanha no canal dele, no canal Pastor Rodrigo Dias, que é o canal pessoal dele. Ele está em 7 dias de jejum ali também. O pastor Rubens também é um homem de oração, todo dia tem oração no canal dele. Então vivam uma vida de oração, vivam uma vida de separação, vivam uma vida, sabe, uma vida de renúncia, para que você possa então ser abençoado e ter toda a sua casa guardada, blindada. Porque às vezes nós mesmos abrimos a brecha para o diabo entrar, através de um filme que a gente coloca para os nossos filhos assistir, através de conteúdos que são consumidos. Então, vamos nos policiar em tudo, principalmente nesse tempo. Principalmente nesse tempo. Tem muito conteúdo da agora para 2030. Escuta isso, pastores. Da agora para 2030 vai sair muito conteúdo com bandeira. A própria Disney disse que 50% do conteúdo deles agora serão voltados para isso, para essa ideologia. Então, vamos nos policiar e vamos estar atentos, tá bom? Esse é o meu conselho. Maravilha, pastor Giovanni. Obrigado. O canal do pastor Giovanni também está aí na descrição. Se inscreva lá no canal Povo da Fé. E vamos rumo aí a 1 milhão, né, no canal Povo da Fé, em nome do Senhor Jesus, viu? Se inscreva pastor, aqui nesse canal. Pode falar, pastor. Só uma aspinha aqui. Tem o pessoal que comentou antes, foi a irmã, né? Que... Irmã, a gente comentou que é uma base bíblica, né, geral, que nós temos que obedecer pais. Claro que tem pais que é pior que os filhos, no mundo que estamos vivendo hoje. Mas a recomendação é você obedecer o seu pai e a sua mãe, porque, no geral, nenhum pai, nem a mãe quer ver o mal dos seus filhos. Claro que tem a exceção, tem algumas exceções, né? Mas, no geral, nenhum pai, nem uma mãe quer ver o mal dos seus filhos. Isso biblicamente falando, né? Isso é Bíblia. Aquele que obedece ao pai e à mãe tem os seus dias prolongados sobre a face da terra, com exceção aqueles que desviam do caminho do Senhor Jesus. Aí o filho tem que ponderar, se ele estiver diante de Deus, ele vai poder ponderar com a Bíblia qual o caminho a seguir e qual a obediência que deve ser seguida aí, né? Só para ficar claro para os irmãos. Perfeito, pastor Rodrigo. Eu vou concluir com uma oração juntamente com os pastores e eu sei que Deus estará honrando. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite. Tá? Aceite, escreva aí na linha do tempo, eu quero. Você que está afastado do evangelho, escreva, eu quero voltar. E com certeza seu nome será escrito no livro da vida e algo grande acontecerá na sua vida, tá bom? Oremos ao Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas. Altíssimo, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero te render graças e louvores por esta oportunidade. Abençoe a cada pastor que dedicou o seu bem maior, que é o seu tempo, para estar aqui instruindo a tua noiva, que é a tua igreja. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando em casa, no trabalho, aqueles que estão nos acompanhando nas 3 Américas, América do Sul, Central e América do Norte, aqueles que estão nos acompanhando na região da Europa, da Ásia, da Oceania, na África. Que o Senhor venha abençoar a todos em nome de Jesus. Dai-nos dias de avivamento, dias, ó Deus, de muita unção do Espírito Santo, dias de discernimento na família, em nome do Senhor Jesus. E você que crê e concorda com essa oração, diga amém. E eu concordo em nome do Senhor Jesus. Eu concordo amém. Em nome de Jesus. Maravilha. Aleluia. Pastor Rubens, pastor Rodrigo, pastor Giovanni, alguma observação? Microfone aberto. Só agradecer, meu pastor. Obrigado aí pela oportunidade, viu? Eu também. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Os senhores são presentes de Deus na face da terra, são realmente homens de Deus, compromissados com a verdade, que o Senhor recompense os senhores
por tudo isso, viu? Deus abençoe, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, que deixou o seu like, que compartilhou. O número da conta do Ministério Milagres Extraordinários está na linha do tempo, o número do Pix também, que é o nosso CNPJ. Nos ajude e com toda certeza o Senhor estará te honrando e te abençoando muito, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.